Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Futuro e Procuradorias. Eu sou o Felipe Fernandes e aqui a gente vai tratar da responsabilidade subsidiária da administração pública em casos de terceirização de serviços. Mas antes de tudo, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque assim você ajuda com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então vamos lá tratar desse tema tão interessante. Conforme dito, nós vamos tratar do ônus da prova nesses processos em que versa-se sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública em caso de terceirização de serviços. Então, a administração pública contrata uma empresa para que preste serviços junto a ela. Essa empresa ela faz a intermediação aí dos serviços desses empregados, que são empregados da empresa terceirizada, mas laboram junto à administração pública. Acontece dessa empresa eventualmente não pagar os haveres desses empregados, eles ajuizam a reclamação na Justiça do Trabalho. Põe a empresa e a administração pública no polo passivo. O que precisa para responsabilizar a administração pública? Quais são os termos de imposição dessa responsabilidade? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. E aqui a gente começa tratando um pouco do histórico dessa responsabilização. Aqui a gente traça, para não ficar muito longo o vídeo, a gente traça um marco temporal já ali a partir da súmula 331, que veio do ano de 93, mas enfim, a redação originária dela tratava da responsabilidade da administração pública em caso de terceirização de serviços, esses que a gente narrou, de forma subsidiária, ou seja, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica responsabilidade subsidiária do tomador, não importando aí se nós estamos tratando de entes da administração pública. Legal, essa é a redação originária, mas o que acontece? Havia um dispositivo que está vigente até hoje, porque a Lei 8.666 ainda está em vigor. Havia aquele dispositivo, o artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações, que eximia a administração pública de responsabilidade nesses casos, justamente, em que uma empresa é contratada para prestar serviços terceirizados. Essas empresas, lembrando, são contratadas por meio de um processo licitatório. Então, é contratado nos termos daquela lei, logo haveria a incidência desse dispositivo que eu mostro aqui para vocês. O dispositivo não poderia ser mais claro. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Então, o que aconteceu? Vejam lá. A súmula 331 dizia que a administração pública responde subsidiariamente. Em contrapartida, nós temos esse dispositivo que dizia claramente que a administração pública não responde pelos débitos trabalhistas dessas empresas. E aí o que acontece? Foi ajuizada a ADC 16, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 16 do DF. Essa ADC servia justamente para a gente dizer o quê? Se prestou justamente para que o STF dissesse o quê? E aí, esse dispositivo, ele vale ou não vale? Porque ele está lá, devido à presunção de constitucionalidade e legitimidade das leis, para todos os efeitos ele está em vigor. Mas se a gente for observar na Justiça do Trabalho, ele é afastado diariamente para condenação da administração pública. O STF se manifestou acerca dessa arguição. Basicamente, o Supremo disse que sim, esse dispositivo é constitucional, é válido, Então ele julgou procedente a ADC 16, que é uma ação declaratória de constitucionalidade. Só que dentro dos debates ali, acabou que de obter dicto, houve uma preocupação ali de alguns dos ministros, ministro César Peluso, por exemplo, para falar, nossa, mas e aí se houver a inadimplência, os trabalhadores vão ficar ao relento, porque acontece dessa empresa eventualmente ser contratada, e sumir simplesmente, não pagar os direitos, os haveres dos seus empregados, e esses aí, se não houvesse a responsabilidade da administração pública, ficariam de fato sem os seus recursos. Então ele disse, de fato tem que haver uma fiscalização, tem que prestar atenção nisso. Essas razões foram levantadas de obter dictum ali no julgado. Lembrando que na ação declaratória houve apenas o dispositivo para declarar constitucional aquele artigo questionado. O Tribunal Superior do Trabalho, então, se valendo da ADC 16, alterou a redação da súmula 331.
ele alterou justamente ali a redação, né, da súmula 331, a gente vai aqui para os incisos que nos importam, para dizer basicamente, olha, a administração pública responde subsidiariamente, mas, eventualmente, ela poderá ser responsabilizada, mas essa responsabilidade ela depende da demonstração de que houve uma falha na fiscalização. O que ele disse? A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Então me acompanha, né? Basicamente a gente tinha, e isso eu acompanhei dentro da minha vida funcional, a ADC 16, ela vem ali do ano de 2011, né? Eu entrei na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo em 2010 e trabalho com esse tema desde aquela data, desde aquele ano. Então o que acontece é que antes da ADC 16, a administração pública, nesses casos de terceirização de serviço, era massivamente condenada, salvo um caso ou outro, em que a demanda era julgada improcedente, era praticamente na sua totalidade ali o resultado, a condenação da administração pública subsidiariamente para o pagamento dessas verbas trabalhistas. Com a ADC 16 mudou um pouco a situação, porque aí a administração ela poderia, por exemplo, contestar aquela ação, ela participa da relação processual, traz os documentos para dizer, olha, houve a fiscalização do contrato, aqui de fato foi fiscalizado dessa maneira, a gente não está naquele pressuposto do Tribunal Superior do Trabalho de que deveria ter havido uma falha na fiscalização e etc. Mas, enfim, a ADC 16 não foi suficiente porque ainda havia uma grande parcela de condenação da administração pública, razão pela qual, mais uma vez, as procuradorias levaram o tema ao Supremo Tribunal Federal, dessa vez por meio do RS 760931, para dizer, ok, teve a ADC 16, mas a gente continua sendo condenado. Tem que haver essa prova da fiscalização, mas como é que fica o ônus dessa prova? Quem é que tem que comprovar? É a administração pública que tem que comprovar que fiscalizou e não havendo essa comprovação ela é condenada, ou é o reclamante, né, que deve demonstrar que não houve essa fiscalização e caso ele não demonstre, ele não se desincumbiu do seu ônus da prova, levando a demanda assim ser julgada improcedente em face da administração pública. Veio o RS 760931, houve a fixação de uma tese para dizer que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º. Ocorre que dentro aí das razões de decidir desse RE, onde houve essa tese fixada, nos pareceu, à época, para muita gente, inclusive para mim, muito claro, que o ônus da prova ficou ali incumbido, ficou atribuído ao reclamante, ou seja, o trabalhador que ingressasse na Justiça do Trabalho, ele é que deveria comprovar que houve uma falha na fiscalização para, assim, afastar a aplicação do artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações. E assim foi, assim a história aconteceu, os anos se passaram e houve aí uma redução muito grande das condenações da administração pública, porque sejamos aqui realistas, de fato se tornava uma prova dificultosa para o empregado. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, apenas narrando as coisas como elas são. Então houve essa inversão do ônus da prova, até determinado momento. Porque em determinado momento o tema foi devolvido, mas em outra oportunidade ele chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que proferiu uma decisão que voltou o centro de gravidade para o outro lado nessa discussão. Foi um julgado da SDI do final do ano de 2019, em que o TST, por meio da sua seção de dissídios individuais, disse o quê? Cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato para que não seja responsabilizado. Então, observe muito bem aqui o que foi que aconteceu. Se, por um lado, a interpretação majoritária no RE 760931 foi de que o ônus da prova era do reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho, na SDI, por meio disso, a SDI1 disse, vocês não entenderam nada. Na verdade, o ônus daqui é da administração pública. Nunca foi fixada a tese para dizer que o ônus era do reclamante. Por que mais ou menos que isso aconteceu? Porque dentro daquele RE 760931, houve a oposição de embargos de declaração e houve uma discussão entre os ministros. Nesses embargos,
O embargante queria que ficasse muito claro, ó, fixa a tese de que a responsabilidade é do reclamante, para não ter mais problema. O ministro Luiz Fux tentou capitanear essa linha, né, para fixar essa tese de maneira muito clara, mas acabou que a tese, no julgamento desses embargos de declaração, que prevaleceu foi do ministro Edson Fachin, que os julgou improcedentes, mas simplesmente por dizer, ó, não tem omissão, obscuridade ou contradição. E aí, o que, que acontece? Você pode dizer, não prejudicou aquilo que a gente entendeu do RE 760931, ou pelo contrário, não, tá vendo? Não fixou nada em relação ao ônus da prova ser do reclamante. O Tribunal Superior do Trabalho adotou essa segunda linha para dizer, não, o Supremo não fixou tese para dizer que o ônus da prova é do reclamante. O ônus da prova, na verdade, continua sendo da administração pública, nunca foi dito o contrário. E aí você me pergunta, Felipe, e aí como é que está essa situação? Porque realmente a questão do ônus da prova está complicado agora, né? Um diz uma coisa, uns interpretam uma coisa, o outro diz outra. Pessoal, o tema ele deve ser revisitado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, no atual momento histórico, né, as duas turmas elas vinham divergindo em relação a isso. A primeira turma, ela julgava favoravelmente a administração pública nesses casos, para dizer, olha, não dá para presumir a culpa da administração pública, quem tem que decidir isso, quem tem que trazer esse resultado probatório é o reclamante, né, é o trabalhador. Por outro lado, a segunda turma ela vinha julgando em sentido contrário, mas houve uma modificação de composição na segunda turma, entrou o ministro Nunes Marques, então pode ser que nós tenhamos aí uma mudança de posicionamento. Mas fato é que esse tema se encontra hoje em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Deixei para vocês aqui a divergência das turmas, tá? Uma que dizia que o ônus era do reclamante, outra que condenava a administração pública nesses casos, mas teve uma mudança de composição. Mas, como eu vinha dizendo, o tema hoje está afetado para a repercussão geral. Tema 1118, que diz o ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária da administração pública em virtude da tese firmada no RS 760931, concluso desde dezembro de 2021. Então, hoje nós temos essa situação, de certa forma, ainda não definitivamente julgada, ou sim, esperando uma revisão ou uma nova visita do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, o que a gente tem consolidado em relação a isso? Primeiro, a administração pública ela responde subsidiariamente pelos débitos trabalhistas em caso de terceirização de serviços, desde que demonstrada a falha na fiscalização, ela não é automática essa responsabilidade. Ponto. Em relação ao ônus da prova, nós temos um julgado muito claro da SDI, que diz que o ônus da prova é da administração pública. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, deverá revisitar o tema no bojo do tema de repercussão geral 1118. Então, esses os principais aspectos. Mas é uma coisa interessante para a gente tratar no finalzinho aqui, se refere à nova lei de licitações. Vocês bem sabem que o artigo 71, parágrafo 1º, ele era da legislação anterior, que na verdade ainda está vigente, elas vão coexistir por um tempo, mas se referia àquele diploma 86, a Lei 8666 de 93. A nova Lei de Licitações, ela traz disposições sobre o tema também. Vamos ver lá como é que ela diz. Ela traça aqui aspectos para a responsabilidade nesses casos, né, responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato. Ou seja, basicamente, a administração pública, a nova lei de licitações, ela incorporou aquele entendimento que já vinha sendo jurisprudencialmente tratado. Todavia, ela não fala, ela não trata do ônus da prova, por isso a gente deve esperar ainda o tema 1118. Isso é um ponto. Mas vamos lá para deixar aqui, para quem trabalha também na administração pública, ou vai precisar escrever sobre o tema, né, ou para um TCC, ou para uma questão subjetiva, né, pode ser interessante também. Como é que a administração pública ela pode comprovar essa fiscalização? Eventualmente, se ela tiver que fazer isso nos autos, se você sendo um administrador diligente, um procurador diligente, para não ficar na mão do Poder Judiciário, você vai lá e traz as provas da fiscalização. É interessante que a administração pública cumpra esse mistério também, porque não é interesse público que os empregados fiquem sem receber suas verbas trabalhistas. A administração pública ela tem todo o interesse do mundo de que não haja inadimplência nesses casos. Então vamos ver quais medidas ela pode tomar para garantir esse cumprimento de obrigações.
Então veja, nós temos, por exemplo, o artigo 50 da nova lei de licitações que traz medidas que podem ser tomadas da administração perante a empresa para efeitos de fiscalização do contrato. Veja que aqui o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, né, a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto a registro de ponto, recibo de pagamento de salário, comprovante de FGTS, recibos, né, recibo de quitação de obrigações trabalhistas, de vale-transporte, etc. Então vejam, se você é um administrador diligente e a lei te dá claramente essa prerrogativa, você vai lá e exige do contratado que ele te traga isso, até para você saber se realmente os pagamentos estão sendo feitos corretamente. E se eventualmente você for acionado no judiciário, você diz, opa, não houve falha na fiscalização, eu pedia todo mês aqui os comprovantes dele, eu pedia dentro de um prazo estabelecido os comprovantes. O que houve, assim que houve na inadimplência, eu fiquei sabendo e apliquei uma multa na empresa e rescindi o contrato. É uma possibilidade aqui de discutir, mas a gente já está tratando do momento pós, né, do atual, e não necessariamente daquilo que já foi consolidado anteriormente, como a gente passou. Por outro lado, o artigo 121, parágrafo 3º, ele traz também as medidas que podem ser tomadas, né, que eu não vou ficar lendo para vocês, mas recomendo a leitura do artigo, mas basicamente exigir caução, fiança bancária, contratação de seguro-garantia, condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato, efetuar o depósito dos valores em conta vinculada e por aí vai. Então vejam, né, nós temos aqui mecanismos para garantir essa fiscalização do contrato. A gente falou para vocês que a discussão acerca do ônus da prova, ela segue viva, ela segue candente no Poder Judiciário, deverá ser revisitada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o TST fixado o seu posicionamento por meio da SDI. Só por curiosidade, foram opostos embargos de declaração naquele julgamento da SDI, foram julgados improcedentes e dessa decisão foi interposto um recurso extraordinário, ou seja, o tema está sendo levado para o Supremo Tribunal Federal novamente e por outros meios. Então, o fato é que nós devemos ter novo pronunciamento do Supremo, mas veja que o tema ele envolve uma certa complexidade, um certo histórico, que a gente tentou facilitar aqui para vocês. Foi isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Seguimos à disposição. Se gostou do vídeo, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Concorda, discorda? Tá tudo certo? Tá tudo errado? Professor fala uma coisa que você não concorda ou que você concorda. Enfim, deixe sua opinião livremente aqui nos comentários. É sempre um prazer estar com vocês. E se inscreva no canal, porque toda semana a gente tem vídeo. E é sempre legal poder fazer essas mini aulas gratuitas e abertas para o público mais amplo possível. Então, um grande abraço e até a próxima.